Boa noite, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. A paz é o resultado tanto da graça como da misericórdia. Como vocês estão hoje? Espero que estejam na dependência da graça, da misericórdia e da paz do Senhor. Hoje vamos dar sequência à narrativa do capítulo 7 de Gênesis, ainda falando do episódio a respeito da entrada de Noé e sua família na arca. Após o término da construção da arca, Deus ordena que Noé entre na arca juntamente com a sua família. Na semana passada estudamos os 5 primeiros versículos do capítulo 7, o capítulo 7 de Gênesis. Nesse texto extraímos verdades teológicas importantes para o nosso conhecimento. A primeira verdade foi que Deus salva o justo. Deus viu em Noé um homem justo no meio de uma geração perversa, e Deus o livrou do dilúvio juntamente com a sua família. Aprendemos que mesmo diante de uma sociedade corrupta, a nossa luz deve brilhar. A segunda verdade foi que Deus tem um plano de continuidade, versículo 2 e 3. Depois do juízo, Ele vai conservar a semente sobre a face da terra, dando continuidade à criação. A criação continuará a existir. Haverá uma nova terra, haverá mudanças, mas haverá continuidade. O nosso fim é feliz. Não precisamos nos render ao desespero, ao temor, ao medo, à tristeza, à angústia. O nosso fim é um novo começo, com um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. E isso nos dá força para prosseguir. A terceira verdade foi que Deus tem o direito de aplicar juízo. Versículo 4 e 5. Deus é soberano e tem direito sobre tudo e sobre todos. Ele faz e desfaz. E não tem que dar satisfação de nada do que fez a humanidade. E não temos que reivindicar nada dele, determinar nada a ele. Essa é uma verdade que incomoda muita gente. Ele nos fez, é o nosso dono, portanto, tem o direito de fazer conosco o que bem quer. Quando entendemos isso, voluntariamente nos rendemos e nos curvamos diante desse Deus soberano. Diante de tudo que passamos ou estejamos passando, devemos simplesmente dizer: obrigado, Senhor. Hoje vamos estudar os versículos de 6 a 16. Gênesis 7, 6 a 16. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 1, que nós comentamos na semana passada, para nós termos um entendimento da continuidade, da sequência do estudo que nós estamos tendo a respeito da entrada de Noé e sua família na arca. Diz assim, capítulo 7, versículo de 1 a 16. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra.
Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e dos réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra, e que o Senhor possa fazer com que ela seja compreensível aos ouvidos dos amados, e que o Senhor fale através dos meus lábios, que o Senhor seja exaltado e glorificado. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, podemos destacar alguns fatores importantes no relato do dilúvio. O primeiro fato é a benignidade de Deus. Versículos de 6 a 9. Nesse relato do dilúvio que está chegando, podemos aqui identificar a bondade de Deus. Antes de entrar no ponto da benignidade de Deus, é importante observarmos no versículo 6 que Moisés mostra algo importante, um fator também muito importante nesse relato do dilúvio, a historicidade aqui na narrativa do dilúvio. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Esse é um relato, ou melhor, esse é um elemento muito importante a destacar. Podemos ver aqui a data do evento. Quando Noé tinha 600 anos de idade, entrou na arca. A data do evento do dilúvio foi no ano 600 de Noé. Esse elemento só é encontrado nos livros históricos. As fábulas, as mitologias não dizem isso. Na verdade, nós podemos ver nas fábulas e nas mitologias a seguinte frase: era uma vez. É interessante que é uma realidade os fatos que a palavra de Deus nos apresenta. E é importante conhecermos, porque não é mito, não são fábulas, é fato e verdade. Veja no versículo 11 o que nos diz lá a respeito da datação, da narrativa histórica desse evento do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Aqui só falta a hora. O autor dá os detalhes da vida de Noé. Gênesis 8,13, mais à frente, nos diz: sucedeu que no primeiro dia do 1º mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Após o dilúvio, a datação, as águas pararam no ano 1 e 3 dias, quando
Noé aniversariou. 1 ano Noé na arca. Entrou com 500 anos, saiu com 600 anos, se eu não, me desculpa, 600 anos, e saiu com 601 anos. É interessante os detalhes que nós podemos ver. Amados, os registros dessas histórias, elas são importantes para que cresçamos em perseverança, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos exortar a permanecer firmes diante dessa sociedade corrupta. A história de Noé nos dá elementos para ficarmos fortes na fé. Teremos outro juízo, não de água, mas de fogo. E eu tenho que permanecer perseverante, firme, porque assim como aconteceu o dilúvio no tempo de Noé, vai acontecer o juízo vindouro. E eu preciso ficar forte na fé, perseverante na fé, diante dessa sociedade corrupta. Lembre-se que pela história do dilúvio, Deus destruiu homens ímpios. Não esqueçamos e não devemos esquecer dessa história. Lembre-se também que Deus sempre intervém na história da humanidade. Lembrando disso, viveremos na perseverança neste mundo hostil. O dilúvio aconteceu de fato e mostra como Deus trata o mundo corrompido. Nosso mundo está assim, e Deus tratará também dele de igual maneira. Agora, olhando para os versículos 7 a 9, podemos ver a benignidade de Deus no cuidar e proteger Noé e sua família do dilúvio, que estava prestes a acontecer. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. É interessante quando nós olhamos aqui a palavra por causa das águas do dilúvio. Acredito que uma melhor tradução fosse diante das águas do dilúvio. Por que seria essa uma melhor tradução? Acredito que é pelo fato que levou Moisés a dizer isso. Ele disse isso porque Noé estava vendo o dilúvio que se aproximava. Ele estava vendo o dilúvio chegar. Já imaginou esse momento? Noé viu a chuva chegando e entrou na arca com seus filhos e sua esposa e as esposas de seus filhos. Gente, depressa, vamos entrar, as águas estão chegando, as chuvas prometidas pelo Senhor estão chegando, o juízo do Senhor está chegando. É muito importante que nós não percamos de vista aqui a urgência dessa entrada na arca, porque o dilúvio estava para chegar. É importante observarmos essa expressão, porque aqui podemos ver a benignidade de Deus. Diante do dilúvio, Noé entra na arca com a sua família. A bondade de Deus preservando Noé e sua família. O cumprimento daquilo que ele havia falado e que nós vamos ver mais à frente. No versículo 8, diz: dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Também identificamos entrar na arca os animais. Esse versículo é a repetição do capítulo 6, que nós já vimos anteriormente. Versículo 18 a 20 do capítulo 6, onde vimos Deus preservando a criação. Noé levou os animais puros e impuros, enfatizando o fato que haverá adoração depois do dilúvio. A adoração iria continuar depois do juízo. Animais separados para o culto a Deus. Como vimos,
haverá continuidade depois do juízo. Veja Apocalipse 1, versos 5 a 6. Nos diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Virá o juízo, mas Cristo será adorado para todo sempre. Apocalipse 5:13. Então ouvi de toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vimos que depois do dilúvio haverá adoração. Haverá adoração a Deus pelos séculos dos séculos. O tempo aqui, meus amados, que nós estamos vivendo é para aprendermos a adorar a Deus. É para aprendermos a nos comportar diante de Deus. É o ensaio de como vamos viver com Deus, como vamos falar com Deus, como vamos louvar a Deus. É o ensaio de como ter reverência para com Deus, como ter respeito para com Deus. A cantar louvores e hino que exaltam o nome de Deus. É um tempo de estágio a como viver com Deus. Porque um dia, depois do juízo, na eternidade, nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre, o adorando. E esse é um período que nós estamos vivendo como igreja de estágio, a aprender como adorar ao Senhor. Eu não sei se você já pensou, mas veja, se você não se envolve com a igreja, não mostra interesse com o culto coletivo, em aprender mais do Senhor, a vivenciar a adoração que o Senhor espera que vivamos num culto coletivo, a aprendermos mais do Senhor, você não vai aprender a viver com o Senhor. Percebem a importância de se envolver com as coisas do Senhor e com o povo do Senhor? No versículo 9, vimos que entraram em dois, macho e fêmea. Aprendemos também que depois do juízo haveria continuidade. Entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Observem a frase, entraram para Noé. O que Moisés quis dizer com essa expressão? Percebam também no versículo 15 do capítulo 7, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé. Capítulo 6, anterior, 20, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Essa palavra tem o sentido de foram até Noé. O que Moisés está querendo dizer é que Deus conduziu os animais até Noé voluntariamente, sem tirar a participação de Noé. Veja no versículo 19 do capítulo 6. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos. Deus soberanamente conduziu os animais até Noé. Ação milagrosa de Deus. É algo assim maravilhoso quando a gente vê esse relato antes do dilúvio e a preservação da criação e da humanidade do dilúvio. Ação de Deus nesse preservar. Ele enviou os animais até Noé.
foram até Noé. Deus soberanamente conduziu-os até Noé. E Noé fez os animais entrarem na arca. Tudo organizado. Lembram lá no capítulo 1 de Gênesis que aprendemos o Deus Criador é organizado? Tudo o que o nosso Deus Criador faz é organizado. Tudo o que é feito por Deus é organizado. Deus traz os animais até a arca. Noé não deveria se preocupar. Ele deveria apenas esperar que os animais chegariam até ele. E quando chegassem até ele, o que ele deveria fazer? Conduzi-los até os seus lugares. Acredito que aqui é a primeira profissão de comissário de bordo, né? Você fica aqui, você vai para lá, você acolá, opa, fica aqui, opa, devagar aí pessoal, né? Essa ação de Noé no direcionar os animais até a arca que foram trazidos por Deus até Noé. Vemos Noé vendo os animais chegando, como também vemos ele conduzindo os animais até a arca. O texto termina com a frase, como Deus lhe ordenara. Essa frase não está à toa aqui. O objetivo é ensinar o povo de Israel, Moisés tem esse objetivo, de ensinar o povo de Israel que as leis de Deus deveriam ser obedecidas rigorosamente. A lei de Deus, a lei mosaica, não poderia ser quebrada. Nenhum mandamento poderia deixar de ser cumprido. Quebrou um, quebrou todos. Noé é um modelo de servo que obedeceu à risca todos os ensinamentos e ordem de Deus, sem deixar de cumprir um só mandamento. E esse exemplo deveria ser seguido pelos israelitas. Lembrem como agem os servos de Deus. Eles obedecem à risca os mandamentos. A lei veio para que fosse cumprida à risca, mas também para nos mostrar a nossa pecaminosidade em não cumpri-la. E para isso precisamos de um Salvador. Somente pela fé em Jesus Cristo que conseguimos cumpri-la. Humildemente recorremos a Jesus e clamamos por salvação, porque somos falhos em cumprir a lei. Veja o que nos diz Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, não pelas nossas justiças, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor, à lei. Noé cumpriu rigorosamente os mandamentos do Senhor, porque pela fé obedeceu a Deus. Nós só conseguiremos obedecer a lei através de Jesus Cristo. A lei mostra quanto que nós somos pecadores, que por nós mesmos não conseguimos obedecê-la perfeitamente. Mas no Senhor Jesus Cristo é que nós poderemos cumprir a lei. O segundo fato que nós podemos ver aqui, nesse relato do dilúvio, é o cumprimento da promessa de castigo. Versículo 10 a 12. Nós vimos anteriormente que o relato dentro do dilúvio da benignidade de Deus, em preservar, em cuidar, em colocar Noé e sua família na arca. Nós podemos ver a ação de Deus, a preservação de Deus. Aqui nós podemos ver nesse segundo fato, é o cumprimento da promessa de castigo.
Versículo 10 a 12 nos diz: e aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O Senhor cumpre a promessa de castigo. A tristeza do dilúvio aconteceu. Nos 7 dias, Noé estava fazendo os últimos reparos. Nos 7 dias, Noé estava recebendo e ajeitando os animais na arca. Como diz alguns, nestes 7 dias, Deus estava dando a oportunidade de arrependimento da humanidade. Mas o que temos visto é que ninguém quis ouvir. Isso chama a nossa atenção para o fato que as gerações vindouras não vão dar ouvidos aos pregadores da justiça de Deus. Eles fecharão o coração, os ouvidos, e não darão importância à mensagem. Será que o Senhor está olhando para o seu coração e se entristece e padece por conta da dureza do seu coração? Ouve o Evangelho, ouve a chamada de Cristo para te salvar, para te restaurar, e você rejeita? E o Senhor se entristece por você tê-lo rejeitado. Ouve a palavra do Senhor, ouve os ensinamentos do Senhor e não as obedecem. E o Senhor se entristece com essa atitude sua perante o que Ele diz, o que Ele fala, o que Ele ordena. Será que o Senhor está olhando para o seu coração e se entristecendo por conta da dureza do seu coração? A frase de infelicidade se percebe no versículo 10. Depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. As águas chegaram, o juízo chegou e acabaram as oportunidades de salvação. Você tem ouvido a voz do bom pastor e tem rejeitado? O tempo de oportunidade vai acabar e o juízo de Deus vai chegar e não haverá mais oportunidades de salvação. Se atente, preste atenção. O evento histórico aconteceu um dia neste planeta. É fato que esse evento histórico do dilúvio aconteceu. Esse evento é verdade e não é mito. Muitos querem dizer que é mito. Muitos têm dito que é mito esta verdade, o dilúvio, a arca. Mas é fato, e o Senhor prova isso com esses detalhes, com esses fatos importantes que nós estamos vendo. Nesse dia, no ano 600 de Noé, aos 17 dias do 2º mês, algo importante aconteceu. Precisava ser guardado esse dia pelo povo, como um memorial. A historicidade, a datação dos fatos que nós vemos aqui é importante porque era necessário que o povo conhecesse, para que o povo guardasse este fato, esses eventos como um memorial. Como foi a saída do Egito, como foi a Páscoa, um dia memorável, para não ser esquecido e que fosse passado de geração a geração. Não deveria ser esquecido. Já percebeu que sempre que chove sai o arco-íris? O Senhor coloca o arco-íris para dizer que Ele fez aliança com o seu descendente e que esse dia aconteceu. E esse arco-íris é como um arco, e o Senhor é o flecheiro.
E o arco está em repouso, porque não vai mais acontecer o que aconteceu no dilúvio de Noé. O mundo seria inundado e destruído por água, mas vai acontecer um outro dilúvio, não de água, mas de fogo. O juízo de Deus vai acontecer. O Senhor fez aliança e o arco do Senhor está de repouso. Como foi o dia do dilúvio? Como qualquer outro dia que a gente pode ver, né? O povo estava em festa, o povo, acredito que estava nas baladas, mais um dia como qualquer outro, comer, beber e cair, comer, beber e comer e beber de novo, festejar, balada. Não viram e não perceberam as mudanças, algo que estava acontecendo, algo que seria uma catástrofe geral, como foi o dia do dilúvio. A expressão aqui quer dizer que a terra se abriu e jorrou água por debaixo da terra, água debaixo da terra, e as águas jorraram para fora. E não foi um jorro qualquer, foi um jorro gigantesco, um fenômeno gigantesco de água que foi se fazendo e inundando toda a terra. Amados, o dilúvio foi algo de proporção gigantesca, como posso dizer assim, né? Fora da nossa imaginação. Amados, o dilúvio foi algo assim assustador. E além desse jorro gigantesco, devido ao romper da terra, as comportas do céu se abriram. As águas de cima da terra caíram, foram despejadas sobre a terra. Vejam a catástrofe. As águas de cima da terra despejadas sobre a terra e se juntando com as águas que saíram debaixo da terra. Olha que estrago! O Senhor junta as duas águas do céu com a da terra, proporcionando o juízo sobre a humanidade. Não dá para imaginar o que foi isso. Esse foi o terrível, ou melhor, essa foi a terrível catástrofe que sobreveio sobre a humanidade. Houve copiosa chuva, abundante chuva sobre a terra. O Senhor cumpre a promessa do castigo, detalhe por detalhe. 40 dias e 40 noites de chuvas copiosas. Uma catástrofe, algo que está além da nossa imaginação, algo que um pouquinho para a gente entender, por mais que a gente procure algo para a gente entender, não vai entender, porque foi algo fora da nossa imaginação. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías 24, 19 a 23. Nos diz: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Quando olhamos para Isaías 24, 19 a 23, nos apresentado um outro dilúvio que virá. O juízo de Deus virá e ele estabelecerá o seu reino sobre Jerusalém, como ele prometeu. Nesse dia virá um terrível dilúvio da ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram.
a chamada grande tribulação precedendo ao milênio. Meus amados, assim como o Senhor cumpriu cada detalhe da promessa de juízo que ele pronunciou a Noé, ele cumprirá cada detalhe da promessa descrita em Isaías. Não duvide, fique atento. O terceiro fato é o cumprimento da promessa de livramento. O Senhor foi benigno em colocar para dentro da arca, proteger daquela catástrofe Noé e sua família. O Senhor cumpriu com a promessa do juízo, derramou copiosa chuva, o dilúvio que destruiu toda a humanidade. Mas aqui nos versículos 13 a 16 nós também podemos ver o cumprimento da promessa de livramento. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. O texto muda de tom. A partir daqui, podemos ver a promessa de Deus de livramento. Os versículos 13 até o versículo 16, essa parte é repetitiva. É acerca dos textos que já falamos e que já estudamos anteriormente. Mas observem o final do versículo 16. E o Senhor fechou a porta após ele. Podemos ver aqui a promessa de livramento, a promessa do livramento de Deus aqui nesse texto. Quando Noé e sua família estão lá dentro da arca, cumpre-se a promessa de livramento. A ênfase é que eles estavam seguros, porque o Senhor fechou a porta após eles entrarem. Nada poderia atingi-los. As águas da ira de Deus não poderiam atingi-los. Essa é a promessa de livramento. Você entrou na arca, você está seguro. Você já entrou na arca pela fé em Jesus Cristo? Se entrou, você está seguro. Se não entrou, você perecerá, como pereceram aqueles que ficaram fora da arca nos dias de Noé. A ira de Deus, para você que entrou na arca e está seguro, a ira de Deus nunca te alcançará. Você está guardado pelo poder de Deus contra todo o mal que virá sobre os ímpios. Assim como foi com Noé e seus familiares. Lá fora, tragédia, pavor, mortes. Dentro, o consolo, o conforto e a proteção de Deus. A paz que só Deus pode dar. Enquanto lá fora, tempestade, destruição, dentro da proteção do Senhor, paz, descanso, conforto. Olha Provérbios 18:10. Nos diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Você entrou na fortaleza de Jesus pela fé, e Ele te protegerá. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está na mão do Senhor, e você está seguro.
As ovelhas do Senhor Jesus estão sobre as mãos dele, seguradas pelo Senhor. E não bastando isso, vem a mão do Pai sobre eles. Tente tirar. Ninguém poderá as arrebatar da mão do Senhor Jesus Cristo, da mão do Pai. Segurança total. Esta é a condição daquele que está protegidos na arca do Senhor Jesus Cristo. Você está na mão do Senhor e você está seguro. Se você entrou na arca da cruz, você está seguro. Você pode dizer que entrou na arca da cruz e por conta disso está seguro e livre do juízo vindouro? Se você não confessou os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo e não convidou Ele para ser Senhor da sua vida, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro e não tem acesso à vida que Ele te dá. Por conta disso, eu desejo falar algo para você. Hoje, pela fé, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Aceite o Evangelho e o convite que Ele está oferecendo a você e que está embutido no Evangelho. E tenha a sua vida purificada no sangue do Cordeiro. O único Deus que é santo nos criou para que o conheçamos. No entanto, pecamos e nos separamos dele. Mas como prova do seu amor enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que viveu neste mundo de modo perfeito, cumprindo a lei, que nós não conseguimos e não conseguimos por nós mesmos cumprir. Morreu na cruz levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou dos mortos, satisfazendo a ira de Deus contra os nossos pecados. Ele agora, Jesus, te chama ao arrependimento dos seus pecados, e crer somente nele para obter perdão e receber a vida eterna com Deus. Venha, receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o convite. Faça isso no secreto do seu coração. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por mais este maravilhoso texto. Ensina-nos a descansar nessas verdades. Obrigado pela certeza que nós temos mediante a fé em Jesus Cristo, que somos livres do juízo que há de vir sobre a humanidade. Senhor, nós oramos e clamamos ao Senhor para com aqueles que ainda não têm a fé no Senhor Jesus Cristo, leve-os a confiar no Senhor Jesus Cristo, a confiar no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e que eles venham desfrutar do descanso e consolo que só o Senhor Jesus Cristo pode dar, que essas verdades possam fazer sentido na vida deles, que a única forma de ser livrado do juízo vindouro é através da fé, da confiança no Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia dessas vidas, que elas ouçam a sua voz e atendam ao seu convite de salvação, através de Jesus Cristo, a nossa arca da salvação, para que possam estar seguros e protegidos na segurança que há em Cristo. Abençoa, Senhor, a sua igreja e que descansemos nessas verdades. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.